Pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom ano novo aí para todo mundo. Vamos começar aqui falando da performance de janeiro, o que nós vimos no mercado e o que nós estamos vendo para frente. Acho que janeiro é o mês que viveu um compasso de espera com a posse do Trump, né? Esse acho que foi o grande fato do mês. Então, assim, tem duas coisas, né? Para olhar aí as tarifas e o câmbio, né? Como é que ia ficar. Eu acho que a gente teve também um negócio assim muito relevante, em especial para os mercados lá fora, Nasdaq, né, em particular, que foi o DeepSeek aí, né, essa AI chinesa aí que assim mostrou um jeito diferente de fazer o treinamento, enfim, toda essa parte de AI e que meio que confrontou o CAPEX, né, investimento das grandes empresas americanas que estão nesse mercado, né? Então, teve um tombo na NVIDIA, que é o fornecedor de chips aí para essa turma toda. Enfim, depois isso até acomodou um pouco, mas ainda, assim, a gente está vivendo esse fenômeno DeepSeek nessas empresas de tecnologia. Eu acho que no doméstico a gente teve em parte, assim, a outra face da moeda do ano passado, né? Que foi aquela queda enorme depois do pacote do governo, né? Que foi, assim, muito ruim. Eu acho que teve a outra face também do câmbio, né? A gente teve uma andada forte do real em janeiro. E um pedaço foi claro, né, uma reação a esse pacote do governo. E a outra, acho que é a demanda mesmo por dólares, seja para remessa de lucros e dividendos, seja para remessa de pessoa física mesmo. Então, esse mês aqui foi uma correção, né? Só para falar um pouco de números, em janeiro, o índice andou 4,9%, o real valorizou 5,4%, o dólar caiu 5,4% em relação ao real. O S&P subiu 2,7%, o Nasdaq subiu 1,6%, o nosso fundo, né, o Safari, subiu 2,7%. O que nós temos? A gente tem um fluxo ainda muito fraco no mercado doméstico, né? Assim, o que engana um pouco no fluxo de janeiro é a Vale, né? Você teve aquele bloco da Vale, né, que a Cosan vendeu, e foi quase tudo gringo comprou, mas isso não quer de jeito nenhum dizer que tenha fluxo para ações domésticas no Brasil. Então, assim, a gente continua num cenário assim complicado, né, doméstico. O Elson certamente vai desenvolver muito mais isso, mas a gente tem uma inflação, né, ainda muito fora da meta, né, subindo, né, serviço subindo muito. A gente tem o juro que a gente não tem convicção de onde vai parar e não sabe qual vai ser a decisão do Banco Central, né? Vai deixar a inflação correr, né? Vai parar de subir juros num dado momento, né? E como é que fica isso aí? Então, assim, ainda que a gente ache que as ações domésticas de fato estejam baratas, muitas andaram bem esse mês de janeiro, mas a gente acha que vai ter um ponto melhor de compra na frente. A gente acha que a gente vai ter ainda uma crise um pouco maior doméstica e depois acho que vão ter oportunidades melhores de comprar, talvez um pouco mais para frente, né? E acho que o outro ponto importante é que, e assim, o que ajudou também as ações domésticas foi essa queda de popularidade do Lula, né, que foi muito grande. E aí, assim, tem alguns caminhos, né, para o governo combater isso aí, ou melhorar o fiscal, né, fazer um ajuste, de fato, lá na frente as coisas ficarem melhores, né, que parece pouco provável, e o outro é pisar no acelerador, não gastar mais, vamos fazer para fiscal, colocar BNDES para gastar, então vamos suprir aí a desaceleração que vem pelo juro com crédito aí oferecido pelo governo ou as bolsas aí em geral, né, que o governo oferece, falta de fiscalização em tudo que é programa que tem por aí, Auxílio Brasil, BPC, que é tudo um negócio assim que entra quem quer, do jeito que quer, então talvez seja também uma vista grossa nisso aí que o governo possa continuar fazendo. Para falar um pouco de posição,
como é que nós estamos hoje, a gente tem uma posição grande comprada lá fora, tá na carteira, tem um pouco mais de 25%, 26% do fundo comprado nos índices lá fora. Nasdaq é maior, né? Mais ou menos 70-30, Nasdaq e S&P. Uma parte hedgeada, e a gente, acho que isso é um ponto importante, nessa queda do dólar, a gente estava quase que totalmente hedgeado, e a gente está começando a comprar agora, nós já fizemos algumas compras, provavelmente a gente vai para um cenário de ficar talvez completamente desredeado nisso aqui. Então, acho que é uma oportunidade que a gente quer aproveitar, né? Um movimento que a gente não fez em algumas oportunidades que apareceram, mas que nessa vez a gente vai fazer. Posição de commodities é aproximadamente 20% do PL, e aqui basicamente frigoríficos, temos um pouco de petróleo com Petrobras, PetroRio e Brava, e outras posições menores, né? Suzano, é um par com Vale, enfim, é uma posição tática também da carteira. A gente tem 18% de utilities também, a posição Eletrobras é maior aí, depois temos Sabesp também. A gente foi fazendo também ao longo de janeiro uma posição em bancos de 14% do PL, sendo Itaú maior, depois seguido por Nubank e Banco do Brasil. Aliás, Nu é uma posição interessante, né? A gente comprou um pouco para baixo dos preços que estão por aí. A gente não concorda aí com a tese da maioria do mercado que está muito caro, que vai ter problemas na carteira de crédito. Então, é uma carteira de crédito muito curta, vem operando bem essa carteira nos últimos ciclos aí que a gente teve. Tem a expansão no México, que também está indo bem, né? Tem crescido bastante lá. Fez o acordo com a Oxxo aí para poder depositar o dinheiro lá, como é uma economia muito baseada em dinheiro vivo, então ele precisava ter algum lugar para esse dinheiro chegar na conta. Então são essas lojas da Oxxo que evidentemente tem um FII aí por esse negócio, mas sim, está indo bem lá e eventualmente vai entrar num outro país que a gente não sabe onde é. Pode entrar nos Estados Unidos, né? Se circunscrever uma parte do país ou um outro mercado emergente, enfim. Eu acho que tem uma avenida grande de oportunidades aí para o Nubank ainda. Tem uma posição em Industrials, que é 8% do PL, posição maior é Marco Polo. Comprando um pouco de VEG nessa queda grande que teve aí nesse dia do DeepSeek. Uma posição de varejo depois pequena, com 5,5% do PL, basicamente refletida por Meli, que também a gente gosta, a gente acha que é muito diferente do varejo aqui doméstico, que provavelmente vai ter uma desaceleração importante esse ano. Inclusive varejo alimentar, né, que não tem conseguido crescer, basicamente tem conseguido crescer perto da inflação, então com um same-store muito fraco. O Meli acho que se beneficia, né, desse cenário um pouco pior, as pessoas passam a comparar mais preço e comprar no e-commerce. E tem a expansão do mercado pago também, que é uma venda grande, né, de crédito, que está só começando a fazer. Então, tem mais uma derivada aí. Depois a gente tem outras posições muito pequenas da carteira, acho que uma que vale dizer aqui é a Cyrela, né, incorporadoras, é a única que sobrou, temos 4 do PL. Isso não quer dizer que a gente não possa ter alguma outra aí no futuro, um pouco mais à frente. A gente tem olhado baixa renda, com alguma reserva, porque assim, o affordability vai pegar aí, você tem duas coisas importantes que vão acontecer. Primeiro, é o aumento do desemprego, mesmo que não seja muito grande, mas pega porque o vizinho perdeu o emprego, o cara que pensa em comprar apartamento já começa a se retrair. E acho que e mais dois pontos, né? O outro é despesa com juros, né? Quer dizer, esse cara tem um salário, então você tem, vamos dizer, despesa com alimentação subindo, né? A inflação continua alta, o juro subindo, ele sempre tem, né, despesa com juros, então sobra um pedaço menor do orçamento para comprar o apartamento. Isso a gente acha que afeta também. E um outro ponto que pode acontecer, talvez não aconteça em 2025, é falta de funding, né? O setor cresceu muito, né? Principalmente baixa renda,
faixa um, faixa 2, Minha Casa Minha Vida, e já tem uma certa realocação de fundo de imóveis usados para o comprador final, de crédito corporativo para o final. Isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Pode tanto ser bom quanto ruim para as empresas listadas, que pode esse fundo ser concentrado nas empresas de menor risco, que são as listadas. Aí acho que a gente tem uma continuidade desse movimento positivo delas. Mas a gente tem olhado algumas, eventualmente nós podemos ter uma ou outra na carteira também. E acho que é isso aqui das posições. O que eu só queria falar, para já passar para o Elcio aqui, para não me estender demais, é o impacto onde é que nós ganhamos e perdemos dinheiro em janeiro, né? Em janeiro, assim, as posições lá fora não foram muito bem, né? Foram mais ou menos 0 a 0, talvez um pouquinho para cima. Bancos seguros foram o que mais contribuiu, seguido por utilities e os industrials. E o que contribuiu foi um pouco para baixo aqui, parte de consumo, que é uma parte muito pequena, aqui deu 0,1, é praticamente marginal. Então, foi para baixo é quase nada, tá? Então, acho que os setores importantes foram bancos de seguros, utilities e os indústrias também. Acho que é isso aqui do meu lado. Vou passar para o Elson e fico para as perguntas. Boa. Vamos lá, então. Vou tentar dar um pouco mais de detalhes aí, olhando para o macro do que aconteceu em janeiro, e aí a gente fala um pouco de perspectivas, quanto que esse momento bom de mercado aí de janeiro pode perdurar, um pouco do que a gente está vendo de Trump, por aí vai. Eu acho que janeiro teve dois fatores aqui muito importantes, o Marcelo mencionou, deles, um pouco mais de detalhe. Mas acho que as duas coisas relevantes lá foram, claro, a posse do Trump, né, e aí o deploy que ele ia fazer, e mais para o meio do mês, o CPI. As duas coisas foram, acho que, os grandes determinantes de mercado. O mercado vinha globalmente um pouco mais pesado, desde que a Câmara foi ficando claro lá em outubro que a Câmara dificilmente ganharia, o Trump começou a ganhar um favoritismo, você começa a pegar lá uma inflexão do DXY para cima, você começa a pegar a abertura de treasuries, mais risco sobre a política monetária. Em paralelo, essa questão política, do policy, veio também dados muito mais fortes, principalmente de atividade, né? Então, você teve dois payrolls muito bons e uma inflação que no year on year, no mês, nas variações mensais, incomodava e no year on year meio de lado. Essa conjunção de coisas levou a uma precificação um pouco mais, um repricing bom na curva americana. Você chegou, putz, a Treasury 10-year chegou a bater nos 4,80. Você viu o corte de juros sumindo da curva. Lá para meados de janeiro, você tinha praticamente um corte só na curva. E aí, com Trump, não dá para chamar o Trump de mais razoável, mas com Trump não falando, não enfatizando tanto a questão de tarifas no curto prazo e com CPI melhor, o mercado virou. Acho que ele está corrigindo esses excessos, a gente está nesse processo ainda, tá? Acho que é uma história boa para a US, a gente gosta, a gente tem essa posição aí alocada lá há algum tempo. Tomamos lá, é verdade, o Marcelo mencionou isso. E aí, na última semana, teve o evento DeepSeek, que plantou um pouco de dúvida aí sobre alguns segmentos aí para tecnologia e AI. Isso atrapalhou um pouco também. Mas, assim, é uma história ainda, eu acho, positiva para a US. Vou tentar detalhar um pouco adiante. O equilíbrio de atividade e inflação, ainda que o Fed corte menos juros, é ainda uma história de soft landing, com o CPI caindo gradativamente. Tem mais conforto ainda. Esse CPI foi importante, porque quando você olha para os últimos, esse mês e o anterior, você tem mais clareza em relação à queda tanto de serviços ex-housing, que tinham subido um pouco
das marcas anteriores, mas principalmente em housing, né, em owners equivalent. Os números estão começando a vir finalmente mais para baixo, então isso dá um pouco mais de consistência para a queda dos ports. Se isso vale, atividade vindo bem com a inflação caindo, cenário bem positivo ainda para equities US, tá? Acho que a história é boa, sem contar a produtividade. E as coisas que são um pouco mais positivas do Trump, né? E ele também tem falado muito pouco sobre isso, mas acho que ainda essa é uma pauta que volta, tanto desregulação quanto queda de corporate tax, são coisas que são choques positivos para as empresas americanas, né? Então a gente gosta da história. Para o Brasil, esse ambiente melhor lá fora ajudou um bocado, tá? Acho que teve outro fator que é recesso. Então, vamos lembrar que esse governo quieto assim, só sai poesia, porque o problema é quando o governo começa a falar demais e interagir com o Congresso. Acho que esse vai ser um problema daqui para frente, né? Agora, depois das posses e das mesas, da formação das mesas diretoras na Câmara e no Senado, essa interação vai ser mais forte. Você já está vendo o Lula falando dia sim, dia não. Acho que isso é assim, o nível de risco aumenta. Mas a gente passou de janeiro sem surpresas do ponto de vista político. E o mercado estava numa precificação, começando a pegar uma precificação de dominância fiscal, né? Essa coisa de todo dia os pré longos abrem, o dólar deprecia, a expectativa de inflação vai piorando. Era claramente uma espiral negativa que a gente estava pegando. Esse é um equilíbrio que a gente pode voltar nele ainda. Mas, assim, para sustentar essa dinâmica, você precisa ter um global ruim, então um cenário de fluxos negativo, esse negócio virou em janeiro, você precisa ter deterioração de policy aqui, que já está muito ruim, mas o fato do Banco Central estar fazendo pelo menos o lado dele ajuda a segurar um pouco as coisas. Então, acho que você soma as duas coisas, você acabou fazendo um repricing aqui, tirando um pouco o mercado daquele positioning tão esticado, para uma coisa do tipo, olha, a gente não vai quebrar dobrando esquina. Isso ajudou também, tá? Mas é uma derivada muito do global. Se o global piora, as condições locais aqui começam a piorar também, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Isso me diz um pouco assim, que eu acho que olhando um pouco adiante, aí tem um componente que é um pouco mais de longo prazo, que a gente gosta nas carteiras, e eu acho que eu diria que tem dois drivers para isso, pensando no que tem de risco. A gente gosta do case de US, de novo, soft landing, inflação caindo, produtividade e as coisas positivas que o Trump pode trazer só são positivas para as empresas americanas, assim, o resto da agenda do Trump é muito negativo. Parece ser um lugar interessante para estar. Outro case que é muito importante é o dólar. A economia americana cresce mais do que o resto do mundo e tarifas, elas são parcialmente compensadas pela apreciação do dólar, né, pelo câmbio. Então, a exposição a isso é uma coisa interessante. O dólar cedeu um pouco de 110 por 107,5 que está agora, pode ceder um pouquinho mais, porque a perspectiva de tarifas no prazo, curtíssimo prazo, pelo menos está menor. Mas você percebe um pouco na reação que a gente viu segunda-feira, quando o Trump, no sábado, tinha anunciado as tarifas para México e Canadá, como o dólar volta rápido, o ativo que acho que é mais elástico a isso, pensando nos grandes ativos, a questão de tarifas para a US. Então, acho que o dólar é um bom lugar para estar, ou estar com os ativos mais dolarizados. Isso explica por que a gente gosta de estar lá fora e por que a gente tem exportadoras na carteira. Tá? Se são mais exportadoras e o que a gente tem lá fora, ainda com a parte do que a gente tem lá fora esteja ligado, vai dar pouco mais de 50% do AUM, tá? Do nosso patrimônio. Eu acho que a gente tem que ficar buscando um pouco isso. Claro que é trade, esse negócio pode diminuir, pode aumentar, mas ter essa exposição a coisas que não são Brasil e tem essa proteção cambial, acho que é importante vai ser importante ao longo do ano. Quando eu penso em Brasil,
E aí um pouco até onde vai esse movimento lá de fora. Eu acho que o movimento lá de fora tem um pouco mais de pernas, né? Tem payroll essa sexta-feira, é importante. Mas, assim, se a gente está num mundo em que a inflação vai caindo gradativamente lá fora, a priori, isso é um Fed que vai fazer mais do que um ou dois cortes na taxa de juros esse ano, tá? Estaria mais confortável com alguma coisa entre perto de dois ou três cortes, 2,5 na curva. A gente está perto de dois hoje. Bom, o mercado está projetando. Então, acho que é um pouco mais para vir. Acho que tem que ter uma correção do DeepSeek, que teve um pouco de pânico no mercado no primeiro momento. Esse negócio está saindo da frente gradativamente. A história de US, que o Trump pode fazer do ponto de vista de regulação e queda de impostos, esse negócio saiu um pouco da frente, mas vai voltar. Tá? Os riscos para isso, acho que estão, olhando lá fora, é policy de tarifa, né? Imigração e tarifa. Imigração acho que leva um pouco mais de tempo para aparecer nos indicadores, acho que é um risco para o Fed. Temos que acompanhar. Mas tarifa é uma coisa mais aguda, então esse é um troço que o mercado vai seguir olhando. O que a gente pode dizer do ponto de vista de tarifa é que, acho que México e Canadá é um bom exemplo, parece que é mais negociável. Então, o Trump fala, sinaliza um monte de coisa negativa, Trudeau e Sheinbaum sentaram para negociar com ele, ele voltou atrás das tarifas. Então, é meio para chamar para negociação, aparentemente. Esse é um lado, mas assim, é bom dizer que esse é um lado do, do time que está lá assessorando o Trump no tema. Então, a parte que entende tarifas como uma coisa necessária para melhorar as condições comerciais na negociação dos Estados Unidos e seus parceiros. Então, tem uma outra parte mais ideológica. Acho que tarifa tem que existir de qualquer forma para você diminuir os déficits, para você reindustrializar o país. Esse apelo mais populista é o que conversa com boa parte do eleitorado MAGA do Trump. Então, essa ameaça aqui vai continuar o tempo inteiro. Tá? Então, por isso que eu acho que é meio um trade, você não tirou essa história da frente. Essa história vai voltar em alguns outros momentos. Novos pontos de risco, por enquanto, o próximo da pilha do Trump é a União Europeia, então a gente vai ver alguma coisa acontecendo, talvez depois de abril ele se deu esse prazo. China também. E logo embaixo da pilha, eu acho que tem Índia e Brasil, então assim, estamos fora dessa O Lula discussão. está querendo ir para cima da pilha. Pois é, o Lula está fazendo um esforço para aparecer, né, subir na pilha. Então, eu acho que aqui é meio, o mercado exagera um pouco para o lado, a gente tem que ter mais posição, tem um net alto, né, mais de 90%. Mas eu acho que o mercado vindo para um preço que a gente acha mais razoável, é que olhar muito para nível e olhar para o mercado botando de porte, fundamento, pensando lá fora, acho que a gente tem que ir desmontando um pouco isso, tá? Mas sempre pensando que exposição a dólar e as empresas americanas parece ser uma história positiva para esse ano mesmo com o Trump. Trazendo para o Brasil, eu acho que onde você pode ver uma história boa, a história boa de Brasil, o Brasil vai ficar meio treinando entre esses dois mundos. De um lado, ou você pega a dinâmica de dominância, quer dizer, você não consegue segurar a inflação porque o fiscal é muito ruim. Tem uma história de abertura de taxas, câmbio depreciando, inflação abrindo. Uma história muito ruim, porque isso vai demandar assim, uma recessão cada vez maior lá na frente, se e quando mudar o governo. Por outro lado, o outro lado dessa história, que acho que a melhor história que eu consigo contar para o Brasil hoje, é uma história em que atividades aceleram, isso consegue segurar a inflação. Tá? Mas aí a desaceleração da atividade tem que ser significativa. Eu diria até que a gente está mais perto disso do que da dominância. Tá? O problema é que essa desaceleração da atividade acho que vai acontecer. Nós estamos em nível de juro real, é importante lembrar isso. Né? O juro real, olhando para o juro real de 10 anos, por exemplo, está acima dos piores momentos da Dilma.
assim, é esperado que você faça uma desaceleração importante da atividade, isso vai acontecer. Mas não está com cara de que vai ser uma coisa muito forte, um degrau muito forte, um colapso nos próximos, sei lá, 2, 3 meses. Tem algumas coisas que protegem, acho que a agricultura e safra no primeiro trimestre ajuda bem. O mercado de trabalho ainda está forte. Você tem sinais de desaceleração no mercado formal, mas ainda está muito forte. O mercado de crédito está vindo bem. Tá? A gente estava discutindo isso aqui, acho que um bom canário na mina para olhar, vamos olhar para os bancos digitais, olha para o Nu, olha para a Meli, olha para como esses caras estão lidando com crédito. Por quê? Porque esses caras vão para um pedaço do mercado de crédito que tem mais risco e operam com duration muito curta e quando eles percebem alguma coisa diferente nas carteiras ou no comportamento das carteiras, eles contraem os limites. Tá? É mais rápido do que nos bancos. E a gente não está vendo isso acontecer ainda. Provavelmente porque o mercado de trabalho ainda segue muito bem, massa real subindo. Mas acho que é uma questão de tempo, vamos ver isso já. A gente está vendo o mercado corrigindo um pouco hoje por causa da produção industrial, assim, faz mais de 10 anos que eu não vejo o mercado reagir a uma produção industrial aqui no Brasil. Mas é uma produção industrial que todo mundo esperava uma queda maior, veio uma queda bem menor, está abrindo um pouco de taxa. Mas eu acho que é meio assim, a gente vai ver isso acontecer, vai ver a desaceleração, mas não parece ser agora. Quando eu olho os cases domésticos, eles ficam meio encaixotados, né? Porque, de um lado, se a gente está num mundo entre dominância, história ruim, e a história boa, recessão, pô, não tem história muito boa para as empresas que dependem da demanda doméstica, tá? A gente fica, eu acho que, por mais que seja muito barato, para esse negócio virar um trade, uma história consistente de médio e longo prazo, você tem que fazer a transição política do fiscal. Tá? E a gente não tem pista disso ainda. Eu gosto muito da queda de popularidade. Acho que o argumento de queda de popularidade do Lula é bom, de perda de competitividade lá é bom. Essa coisa meio de momento Argentina, Brasil muito barato e vai fazer a transição política, ok. Mas o momento Argentina veio depois que o Milei virou presidente. Ninguém fez momento Argentina muito antes disso, 2 anos antes da eleição. E bem ou mal, ainda que o Lula esteja perdendo popularidade, acho que ele vai seguir perdendo por lá na frente, ele ainda tem na Quest, que foi a última pesquisa que saiu, é muito parecido com o Atlas, 47% de aprovação. 47% de aprovação, apesar da dinâmica ser ruim, eu acho que vai perder esse favoritismo, mas com 47% de aprovação, ele não é patumano para eleição. Só uma parte, cara. O Fernandes era muito mais fraco lá do que o Lula é hoje aqui, né? Pior. Sim, a situação era muito pior também ali. E assim, ele botou um cara que era o Haddad para ser o Haddad deles para ser o candidato. Então, foi uma economia muito ruim. Então, assim, quando você olha para isso, parece meio. Assim, acho que a gente está vendo o global melhor, a gente viu o mercado esticado e está achando um fundamento que é a questão sucessória, ainda está um pouco longe para isso. E tem um ponto que me parece relevante também. A impressão que eu tenho é que se você continuar nessa dinâmica de popularidade, antes de você pensar num play de Lula vai ganhar a eleição, eu acho que a gente pode pensar no Lula vai perder a eleição, a gente tem que pensar numa história de que o Lula vai piorar o fiscal. Todos os sinais que ele deu nos últimos meses foram nessa direção. Eu vejo muito, me parece muito pouco provável que ele vá assistir passivamente à queda de popularidade. Ou ele vai tentar interferir nas decisões do BC, ou ele vai tentar gastar mais simplesmente, tem uma discussão de orçamento importante para 26, tem o plano fiscal, apareceu uma discussão esquisitíssima aí dos bancos de usar o FGTS para consignar. Assim, tem instrumentos aqui que a gente sabe que o Lula pode utilizar para tentar ter um boost de popularidade. Nenhum governo no ano eleitoral foi conservador ou foi contracionista do ponto de vista fiscal. Não acho que esse governo vai ser no ano eleitoral. Então, tem muito estrago para fazer ainda pela frente no ambiente de queda de popularidade. Parece um pouco inconsistente se imaginar que queda de popularidade, fazer o depara da queda de popularidade para vamos comprar Brasil, porque o governo vai mudar faltando 2 anos para a eleição, tem muita coisa para acontecer, tá?
Então, eu acho esses cases puramente domésticos são difíceis. Onde você pode ter uma história, que eu acho que é boa, a gente tem isso, nos mais defensivos de Brasil. Então, o que a gente tem mais alocado em Brasil é utilities e bancos, dá mais ou menos 30% da carteira. Essa é uma história interessante. Se você não colapsa a economia, o carrego de balanço dos bancos é muito bom, esse nível a economia vai desacelerar gradativamente. Acho que a gente faz uma recessão pensando no segundo semestre, mas não estamos falando num ciclo de deterioração de crédito tão rápido. E esse carrego é muito positivo. Do ponto de vista de utilities, é mais uma questão de redução de taxa. Então, se a atividade está vindo para baixo, a demanda é bastante inelástica nesses casos. A atividade vindo para baixo, esses setores não perdem demanda, mas o juro real é menor. Então, o valor presente dessas empresas todos sobe. Então, a gente gosta dessas histórias, a gente não quer exposição à demanda doméstica. Isso acho que é complicado. Bom, em suma é isso. Acho que tem um curto prazo ainda algumas pernas, não são muitas. Tá? Assim, projeção de queda de juros lá para a USL de um corte para 2. A gente acha que pode ir para uns 2,5, talvez um pouco mais se o mercado exagerar um pouquinho, o Trump controlar um pouco mais os impulsos nativistas e protecionistas dele. Mas não é muito mais do que isso. Acho que a gente vai ter que ficar pensando em net long, tradando um pouco esses momentos. Acho, para voltar e resumir, exposição em dólar faz sentido, então a gente está, o Marcelo disse isso bem, a gente está aumentando um pouco mais a exposição em dólar, aproveitando essas quedas, comprando um pouco mais perto dos 80, estamos comprando um pouco mais perto dos 70. Exportadoras parecem interessante, a gente tem que tomar um cuidado para não ser exportadoras que têm um leverage muito grande com a atividade global. Então, olhando para isso também, evidente. Mas parece ser interessante nesse cenário. Gostamos de equities US. E acho que o que dá para ter de Brasil, que está muito descontado, são coisas que não dependem da demanda doméstica, são esses cases defensivos, então, mais bancos e utilities. Então, é isso. Não sei se tem perguntas aí. Boa. Temos aqui. Elson, como você interpreta a reação no mercado de equities nos Estados Unidos com relação à ameaça tarifária contra México e Canadá? Assim, eu acho que essa coisa veio aos poucos, né? Mas, então, o Trump colocou uma coisa que acho que foi surpreendente, ele veio com uma coisa mais forte, que é 25% de tarifas linear, e usando instrumentos jurídicos que assim, podem ser mais questionáveis ao longo do tempo. Isso é uma característica desse começo de mandato, ele está tomando mais risco do ponto de vista jurídico para fazer as coisas via executive order. Então, isso me diz que ele pode fazer, ele vai usar os mesmos instrumentos para negociar com a Europa, com a China, eventualmente com o Brasil. Então, tem mais risco aqui, tá? Por outro lado, assim, ele anunciou e logo voltou atrás. Ele trouxe os canadenses e os mexicanos para a mesa e logo voltou atrás. Então, é um sinal de que é uma questão negocial. Acho isso positivo. Isso fez com que o mercado tirasse um pouco do risco. Enquanto o Trump continuar sinalizando que é negocial, esse risco é menor. Por que ele é menor? Porque se você faz, se ele é negocial, significa que o que ele vai fazer de tarifas liquidamente é menor e mais distribuído no tempo. Tem uma negociação, as empresas têm tempo para se preparar, o impacto sobre preços, se vai ser mais distribuído no tempo, é um choque de oferta. Né? Ele tem um impacto menor sobre expectativas, e a reação de política monetária tende a ser menor também. Tá? Mas ela existe. E aí, eu acho que o dia que é importante olhar para pensar um pouco de tarifas foi segunda-feira dessa semana, quando o Trump anunciou, teve mercado e ele retirou as tarifas no final do dia só. O que o mercado fez na segunda-feira, que foi bem interessante? No caso de México e Canadá, como as economias são muito integradas, isso é meio uma bazuca no pé do Trump também. Assim, o efeito sobre o PIB americano é maior para México e Canadá, mas ele é relevante para os Estados Unidos. Tem uma perda de capex, bate em demanda. Por isso as treasuries caíram.
se você olhar para os yields. Sim, o sinal não era exatamente inflação que vai subir juros, tinha uma questão aqui de queda de demanda. Outra coisa que é uma reação muito rápida do mercado é a apreciação do dólar. O DXY foi testar lá o 109 alto, 110 de novo. Tá? Acho que são uma coisa que a gente vai ver o tempo inteiro. Sempre que o Trump falar de tarifa, a gente vai ver uma parte dessas tarifas sendo compensadas na apreciação do dólar, que ajuda para a inflação americana também. Então, tira um pouco desse efeito primário. Tá? Quando você soma isso tudo, o que a gente viu de reação no mercado foi bem razoável. Assim, as curvas tiraram um pouco não mexeram tanto, tiraram um pouquinho de prêmio. Não teve tanto efeito para equities, teve algum, mas não teve tanto. Foi mais complicado para as empresas que estão mais cíclicas americanas. E o ativo que você pega mais isso é o DXY. Acho que emendando aqui, Elcio, você diria que os mercados nunca acreditaram de verdade na ameaça de Trump contra o México e Canadá? O mercado está olhando isso tudo com um copo meio cheio, né? Não é só o México e Canadá, não, toda a questão de tarifas. O mercado assume que é negociável. E eu acho que isso faz bastante, assim, eu diria que faz sentido, mas às vezes esse risco fica um pouco escondido. Tem um pedaço do governo do Trump que é completamente pró-política industrial, entende tarifa como política industrial. Se você olhar o discurso político do Trump, é esse o caminho. Que tem um monte de atenuantes, assim, claramente, assim, os caras que ele botou lá, Tesouro, Comércio, não rezam pela mesma cartilha. E o Trump tem medo, né? Tem a reação, ele olha para a reação dos mercados, para os ativos, para o Dow Jones, e isso tudo atenua muito os efeitos, mas isso faz com que o mercado vá mais posicionado, talvez até do que o risco objetivamente justificasse, tá? Mas tem um bias mais positivo nessa história, assim, que a gente tem que levar em consideração quando pensa em posição. A próxima aqui. Qual a exposição líquida e bruta do fundo? A líquida 93 e a bruta 127. Beleza. Foi isso de perguntas aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser questionar depois, só mandar e-mail para a gente que a gente responde. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Bom mês aí para todos.